comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. Hoje eu tenho a honra, a alegria de receber um mestre, Juca Kfouri, jornalista, sociólogo. Olha só, seja muito bem-vindo, Juca. Muito obrigado. Você sabe que eu corro um grande risco, eu sou uma pessoa de pouquíssima personalidade e que vai acabar falando gaúcho, que nem você. Porque eu sou muito influenciado pelo sotaque das pessoas com quem eu converso, entendeu? Daqui a pouco eu estou falando, bate, é isto mesmo. Mas capaz. Imagina. Que maravilha. Olha, eu tava com muita vontade da gente se encontrar, porque o futebol é uma coisa que mescla os afetos, né? Sem dúvida. E algumas raivas também. Né? Sim, os afetos em geral, né? Afetos do amor ao ódio. Exatamente, faz parte. Juca, eu quero começar sobre esse teu olhar de sociólogo, assim. É possível explicar uma sociedade através do futebol? Veja bem, eu diria para você que explicar uma sociedade por meio do futebol talvez seja um pouco exagerado. Mas existe um livro de um jornalista americano, O Futebol Explica o Mundo, que ele tem, acho que são 12 capítulos. E é uma coisa muito inteligente do ponto de vista de alguém que não é de um país que chama futebol de soccer, tá? Então, por exemplo, ele explica a questão religiosa por meio do que se dá na Escócia entre o time dos protestantes e o time dos católicos. Ele explica a guerra que acabou dividindo a Iugoslávia pelas discordâncias de croatas e, enfim. No Brasil ele pega o capítulo corrupção e explica muito do futebol, muito do Brasil, pelo que se dava e se dá de corrupção no futebol brasileiro. Então, eu acho que não é à toa que a gente vê tantos políticos que usam do futebol, as metáforas do futebol, o vocabulário do futebol, para se fazer entender. E existem os demagogos, existem aqueles, né, que despudoradamente vestem todas as camisas de clube, que é tudo que o torcedor não faz, né? Tu sabes bem, né, guria? Né? Sim. Que o gremista não bota uma camisa do Colorado por nada do mundo e vice-versa, que o do Caxias não bota do Juventude, e por aí afora, né? E do corintiano não bota do Palmeiras, e o flamenguista não bota do Vasco. E nós tivemos um genocida aqui durante anos, né? A cada live que fazia com uma camisa de clube diferente, né? Mas o futebol, você sabe que talvez muito da pegada que acabou me fazendo mais assim bem sucedido, por assim dizer, foi exatamente olhar para o jogo de futebol como uma coisa que não se esgota dentro das quatro linhas, mas que nem é uma coisa minha. O Nelson Rodrigues dizia isso: pobre de quem acha que o futebol se esgota nas quatro linhas do campo. Ele dizia: uma pelada contém um drama shakespeariano. E é isso mesmo. Exatamente. Ele nem acaba dentro das quatro linhas. Não. E nem começa dentro das quatro linhas, né? Exatamente. É exatamente isso. Então, é impossível você dissociar do dia a dia do brasileiro este fenômeno do futebol. E você sabe que o que me motiva... Você sabe que eu fui fazer ciências sociais, louco pro futebol, apaixonado pelo futebol, como já era, porque eu tinha como intenção escrever uma tese de doutorado. Quer dizer, eu queria fazer carreira universitária. Eu não pensava em ser jornalista. E eu queria fazer uma tese de doutorado para mostrar que futebol era fator de mobilização social e não de alienação. Como a nossa inteligência tratava o futebol. Principalmente naquele momento. Estávamos falando de 1970, em plena ditadura. Então, tinha aquela coisa do Brasil é o meu deixo, né? Ninguém segura esse país.
da tentativa de usar a seleção brasileira como aliado da ditadura. Então, a esquerda torcia contra, ou dizia que ia torcer contra. Na verdade, ninguém conseguiu torcer contra. Mas, basicamente, e USP, que foi o que eu fiz, aquela visão europeia, né, do que é o Brasil, e tratava o futebol e carnaval como pão e circo, ópio do povo. E eu dizia, mas vocês não vão entender nunca o Brasil se vocês tratarem assim. E eu era de grupo clandestino, mas eu era contra a ditadura, eu estava na mesma luta, na mesma canoa, mas dizia, vocês não estão entendendo nada do que se passa. Não é possível voltar as costas, tanto para o carnaval quanto para o futebol. Isso evoluiu muito. Hoje o que você tem na Universidade Brasileira, né, de tratados sobre o futebol, a minha tese eu nunca escrevi, porque eu me formei, comecei a fazer pós-graduação em política, quer dizer, me encaminhava para isso quando fui convidado para chefiar a reportagem de placar. E aí tive que escolher entre uma coisa e outra. Eu sempre digo que o Brasil perdeu um péssimo sociólogo e ganhou um jornalista mequetrefe. Ah, que é isso. Mas que maravilha. Mas e tu achas que esse potencial de mobilização popular do futebol no Brasil ainda segue? Veja, é boa pergunta, né? Porque a gente tem levado porradas, né, nas manifestações fascistoides com a camisa da seleção brasileira. Então vamos ver isso aí um pouco mais de perto. Vê bem, eu sou corintiano. Uma coisa que sempre me satisfez, desde menino, é que, embora eu tenha passado dos meus 5 aos 27 anos sem ver o Corinthians ser campeão e sofrido, você há de imaginar, o termo não era esse à época, né? O termo era só gozação, hoje se chama de bullying, né? Mas eu ia para a escola no primário, na segunda-feira, eu inventava desculpa para ver se meu pai e minha mãe me liberavam de ir para a escola, porque iam me gozar. Pro ginásio do mesmo jeito, mas aí já era maiorzinho, não fazia sentido nenhum tentar escapar. No colegial da mesma forma e na universidade do mesmo jeito. Só gozação. O Corinthians não era campeão. Mas toda pesquisa que então os dois maiores institutos de pesquisa do Brasil faziam, o Velho Ibope e o Gallup, mostravam que a torcida que tinha o maior contingente de MDBistas era a torcida do Corinthians. Então, isto me trazia muita satisfação. A torcida do Corinthians era oposição à ditadura. Tá? Bom, aí o Corinthians tem o fenômeno da democracia corintiana. Né? Você imagina, a essa altura eu era diretor da Placar. Você imagina a satisfação que eu podia sentir de o meu time ser o time da democracia. Porque se fosse o Colorado, se fosse o Grêmio, se fosse o Palmeiras, a revista apoiaria do mesmo jeito. Mas, do meu ponto de vista, torcer pela vitória do Corinthians da democracia, do Corinthians do Dr. Sócrates, do Casagrande, do Vladimir, era outra coisa. Era outra coisa. E, para mim, ficava muito claro, em função de algumas manifestações, eu não sei se você sabe disso, e eu não sei como é que foi no Rio Grande do Sul, mas posso testemunhar para você como foi em São Paulo. A primeira faixa aberta em público pela anistia ampla, geral e restrita foi no estádio do Morumbi, no jogo Corinthians e Santos. De um lado corintiano, 2 jornalistas corintianos, o Fon e o Chico Monfitani, estão aí até hoje, felizmente. Do outro lado da torcida do Santos, o Carlos McDowell. Veja como são as coisas. Cujo irmão, Samuel McDowell, recém-formado na faculdade de Direito, com o sócio dele, Marco Antônio Barbosa, foram os 2 advogados que defenderam e culparam a ditadura pela morte de Vladimir Herzog. Ah? Abriram a faixa da anistia ampla, geral e restrita. Por que no Morumbi tinha 90 mil pessoas? Por que no Morumbi? Porque quando a polícia chegou lá em cima
para prender os que estavam com a faixa, obviamente, eles já tinham desaparecido. Tá? Mas eles antes tinham feito um trabalho com jornalistas progressistas, entre os quais Osmar Santos, que era um sucesso de audiência de rádio em São Paulo, não contando exatamente o que iria acontecer, mas avisando que aconteceria uma surpresa no alto da arquibancada do Morumbi. E ficamos todos atentos para aquilo. Então, Placar fotografou, o Osmar, na hora, vejo agora uma faixa, entendeu? Então, isso tudo para mim sempre foi combustível para dizer, olha aí como não é fator de alienação. Tem um episódio no Chile que logo depois que quebram o toque de recolher, depois do golpe sanguinário do Sr. Augusto Pinochet, um jogo no Estádio Nacional entre o time mais popular do Chile, o Colo-Colo. Eu sempre confundo, não sei se era contra a Universidade do Chile ou contra a Universidade Católica, mas não importa. Importa a coisa em si. Mas ainda a população muito amedrontada, saindo do toque de recolher, e há um apagão no estádio. E quando se dá o apagão, imediatamente há um silêncio e um temor. Alguma coisa grave vai acontecer aqui. Os minutos vão passando e não acontece nada, e as pessoas vão percebendo que o que houve foi uma queda de energia, e começam a acender isqueiros, e começa um canto-chão numa parte do estádio, libertar, libertar. E de repente tinha 80 mil pessoas, aos berros, libertar, 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 libertar. Não havia o que fazer, ia fazer o quê? Ia pôr 2.000 camburões na porta do Estádio Nacional de Santiago, o mesmo estádio que tinha sido prisão, centro de tortura, de fuzilamento de patriotas chilenos, de opositores chilenos e brasileiros. Houve brasileiros que morreram lá também. Então, isso sempre me tocou muito. Eu sempre olhei muito desse jeito. Agora, daí você diz, bom, mas agora virou essa coisa. Mar de verde e amarelo, né? Pedindo a volta da ditadura, pedindo, né, golpe militar, pedindo anistia para os golpistas. Eu não minimizo, me espanta que haja tantos brasileiros capazes de endossar esses fascistoides, me espanta. Jamais supus que chegaria nessa idade, depois de tudo que a gente passou, e veria a situação em que o país se encontra, né? Agora, primeiro, quero te lembrar, quem ganhou a última eleição não foram eles. E só ganharam a penúltima porque tiraram quem ganharia do páreo. Tá? Isto posto, eu não permito que eles roubem de mim aquilo que eu tenho de mais íntimo. O verde e amarelo não lhes pertence. O hino do Brasil não lhes pertence, muito menos a bandeira. Tá? Então, eu brigo por isso. Muita gente de quem eu gosto, gente que eu respeito, diz pra mim, tem que acabar com a camisa amarela, porque virou a camisa. E eu digo, não, nós é que temos que resgatar essa camisa. Vou te contar um episódio que eu acho que é exemplar. Eu era diretor da ABI, tá? Associação Brasileira de Imprensa, aqui em São Paulo. No auge do prenúncio do impeachment da Dilma Rousseff. E houve uma manifestação aqui no Largo da Batata contra o golpe. Tava Luiz Erundina, tava Guilherme Boulos, tava, meu Deus, sempre me foge o nome dela, essa atriz da Globo, que é um encanto de pessoa. Enfim, não importa. Quer dizer, importa, mas eu esqueci o nome. E as pessoas foram falando, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Não. Aí chegou a minha vez. O jornalista Jukka Kifuri, representando a Associação Brasileira de Imprensa. Eu peguei o microfone e falei assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês. Vou dar primeiro a má notícia. Não é que
não vai ter golpe. Já teve o golpe. É inexorável. Dilma Rousseff vai sofrer o impeachment. Tomei uma vaia. Mas uma vaia de uns 2 minutos, umas 10 mil pessoas. Mais uma vaia. Quando acabaram de vaiar, eu disse, muito bem, quero dizer para vocês que não é a primeira vaia que eu tomo na vida, nem será a última. Mas é a minha obrigação como jornalista é dizer para vocês as coisas como eu estou vendo e as coisas segundo eu sei. Agora eu vou dar a boa notícia. Nós não vamos deixar essa gente 1 minuto em paz até mandá-los de volta para casa, elegendo o próximo presidente. Aí foi uma ovação. E quando eu acabei, eu era o último orador. E quando eu acabei de falar, eu falei assim, agora eu vou fazer vou correr um outro risco. Eu gostaria muito que nós acabássemos esse ato cantando o hino do Brasil. O hino é nosso, não é deles. E aí aplaudiram e acabaram cantando o hino do Brasil. Porque é isso. A gente não pode entregar o sentimento da gente. Você brincou comigo na abertura, né, que o futebol reúne os afetos. É isso mesmo. A gente vai permitir que essa gentinha nos tome os afetos? Mas nunca, não vou. Vou brigar até o fim e não vou. E essa gente, ela foi tomando, eu acho que todo um espaço também do futebol, porque a gente tu estava trazendo essas histórias, né, de resistência, de posições políticas e do quanto os estádios pulsavam, né, essas posições no período da ditadura. E aí a gente foi vendo ao longo desse tempo e no período mais recente, e aí eu quero falar contigo sobre o fenômeno das arenizações, né? Sem dúvida. E o quanto foi elitizando o futebol que a gente passou a ver, inclusive, por exemplo, a Dilma vaiada, mandando, vai tomar no, né? Ou seja, até esses espaços eles ocuparam e tiraram do povo, né? Agora aí, vamos lá, e essa é uma crítica que eu faço e faço com veemência. O presidente Lula fica bravo comigo, mas para mim é inconcebível que em governos populares foi organizada uma Copa do Mundo no Brasil que serviu para excluir os excluídos dos estádios. A gentrificação dos estádios, o embranquecimento dos estádios, as torcidas que vão de telefone celular fazer selfies. É um negócio... Não tem mais antitorcedor, e você percebe isso vendo na televisão. O time adversário faz um gol, a televisão focaliza o telão do estádio e tem um torcedor do time que tomou o gol fazendo uma selfie. O cara devia estar pé da vida, porque o time dele tomou um gol e ele foi lá. É o torcedor gourmet. É a mesma coisa que a gente viu nas varandas gourmets. O panelaço das varandas gourmets. Sim. Tinha muita madame que nunca tinha entrado na cozinha. Foi lá pegar uma panela, provavelmente importada, bater panela contra a Dilma. Não é isso? Né? Gente que nunca passou. No minuto em que passou fome, foi à geladeira e se abasteceu para matar a fome. Não tem ideia do que seja ter fome e bater panela porque a panela está vazia. Né? Então, isso para mim é indesculpável. Indesculpável. E tem mais uma coisa, né? É uma agressão à língua portuguesa. Porque arena é lugar que tem areia. Estádio de futebol tem grama. Não tem areia. Se tiver areia, a bola não rola direito. Então, eu acho isso um crime que se comete contra a população brasileira. Um crime. E aí, é claro, os cartolas justificam que para comprar jogador precisa cobrar ingresso caro. Você sabe que na Inglaterra, um dos torneios mais sofisticados do mundo é o torneio de Wimbledon, de tênis, né? Acho que até hoje é a única quadra em que você tem que se vestir de branco ainda, em lugar mais nenhum se veste, mas lá, e tem a famoso morango com chantilly, tudo, a coisa, né, mais monárquica impossível, né? Tem uma zona da quadra de Wimbledon que o ingresso é popular.
É lá em cima. Eu te diria, eu não fui. Eu sei que tem, mas quando eu fui foi na Olimpíada de Londres, eu fui na tribuna de imprensa, só vi. Provavelmente a pessoa que for lá em cima pouco vê a bola. Talvez deva levar binóculo. Mas pode ir. Vai lá e pode dizer, eu vi o Federer jogar em um Wimbledon. Eu vi o Sampras jogar em um Wimbledon. E eu tenho um ingresso, vou mostrar para o meu neto. Eu fui numa final de Wimbledon. Depois, se ele foi para casa, se ele gosta tanto de tênis e viu o videotape do jogo para entender melhor aquilo que ele lá de cima não viu direito, são outros 500. Mas eu quero dizer, permite a sensação que é essencial de pertencimento àquilo que está acontecendo naquele local, naquele momento. A gente não pode tirar do brasileiro um dos poucos meios de lazer que ele tem, que é o jogo de futebol, e cobrar dele R$300 para entrar em campo. Para entrar no estádio não pode. Não pode. Não, e essa coisa que tu fala do pertencimento e do território, né, Juca? Porque, por exemplo, no Grêmio, né, tinha o Olímpico. Aí isso. Se perdeu, quando se troca para a arena, Sim. se perde, inclusive, além da gourmetização do futebol, Sim, o território, a isso. história e a relação que tu cria com todo o ambiente, isso. né? Vou te dizer uma coisa. Eu hoje tenho dificuldade, por exemplo, de ir ao Maracanã. Você sabe que no Maracanã, até a cobertura do Maracanã, que era tombada pelo Condefat, destruíram para fazer o New Maracanã. Veja bem, eu não estou aqui para dizer... Eu sei que daqui a 40 anos vai ter alguém com a minha idade que conheceu só o New Maracanã e terá com o New Maracanã uma relação como eu tinha com o velho Maracanã. Mas eu fui uma vez ao estádio de Wembley, nem tinha jogo. Fui uma vez que eu fui, acho que das primeiras vezes que eu fui a Londres, fui com a minha mulher de turista fazer uma visita a Wembley. Eu sei que você vai dizer que eu sou exagerado e eu sou um pouquinho mesmo, mas eu cheguei no estádio de Wembley, não tinha jogo. Eu senti o cheiro da bola de capotão. Eu senti o cheiro da chanca, da chuteira, né? Era aquele estádio romântico e tal. Eu voltei ao Wembley nas Olimpíadas de Londres 2012 trabalhando. Eu quase caí para trás. Era um estádio de plástico. Era um estádio igualzinho é o Maracanã, igualzinho é o Mineirão, igualzinho é a Arena Grêmio, igualzinho virou o Beira-Rio. Por dentro. Ah, não, por fora não, é diferente, não, mas por dentro tudo igual, você não distingue um do outro. Os estádios que você distingue, você distingue porque a arquitetura deles é muito diferente. O estádio do Corinthians, em Itaquera, que parece uma máquina de impressora, é diferente, tá bom, é diferente. Esse, então você foi lá uma vez e fala, não, esse aqui é um estádio diferente dos outros, né? Mas em regra ficaram todos com a mesma cara. É um pouco aquela coisa de quem põe enchimento no rosto, como é que chama isso? Botox. Botox, né? E vai ficando uma coisa, né? Vai descaracterizando o rosto da pessoa. Gente, vamos envelhecer com o jeito da gente, o cabelo vai ficar branco, paciência, não preciso pintar o cabelo, né? Enfim, é isso, eu fico horrorizado, e digo isso, e o Lula fica bravo, né? Mas era uma oportunidade do Brasil mostrar que podia receber, mas podia e pode com a nossa cara. A gente não precisa mostrar uma cara que não é a nossa. Não precisamos arrotar camarão quando estamos comendo mortadela. Vamos mostrar isso que é o Brasil. Esse é o Brasil, e esse é o nosso jeito de tratar o futebol. E foi assim que a gente ganhou 5 Copas do Mundo. Não precisa gourmetizar o nosso futebol. E gourmetizamos, sem dúvida, estou de pleno acordo com você. E isso acaba contaminando, por exemplo, a forma de jogar futebol no Brasil? Veja, o que acaba influenciando a forma de jogar futebol no Brasil é que a gente hoje, a exemplo do que a gente fez no Brasil Colônia, que a gente exportava matéria-prima, hoje a gente exporta pé de obra. E como é que a gente olha para exportar pé de obra?
vamos fazer atacantes pelos lados, né? Espetaculares, dribladores, como o Endrick, como o Estevão, como o Vinícius Júnior. Porque aí vem um europeu aqui, paga 100 milhões de euros. E a gente começa, a abdicar de alguma coisa que nos caracterizava, que eram extraordinários meio-campistas. Didi, Gerson Rebellino, Paulo César Caju, Paulo César Carpegiani, para falar de um gaúcho, tantos. Perdemos a exclusividade da miscigenação, que era uma coisa que nos caracterizava. Hoje, felizmente, com a volta dos colonizados aos países colonizadores, por mais problemas que eles enfrentem, eles pintaram de negro as seleções da Holanda, da Itália, da França, né? Você olha entrar em campo a seleção francesa, tem 5 negros. Você olha a seleção da Holanda, tem 6, né? E é uma gente muito parecida com a gente. Corre sangue africano nessas veias, não é? E eles começaram a produzir jogadores que a gente olha assim, nossa, mas joga futebol como um brasileiro. E a gente perdeu a hegemonia. Agora, perdeu também porque, até do ponto de vista meramente deste horroroso sistema que se chama o sistema capitalista, nós não fomos capazes de acompanhar a evolução que se deu na Europa. E os nossos modelos de gestão, em regra, são amadores, entre aspas. Aí você já tem a desvantagem do valor das moedas. Some-se a isso um tipo de gestão da mão para a boca, dá isso. Temos clubes endividados. Pense se é possível um clube como o Corinthians, que se imagina ter por volta de 35 milhões de torcedores, dever 2,5 bilhões de reais. Um negócio que você sabe que você tem um número fixo, para usar a palavra que eu não gosto, mas apenas para exemplificar, de clientes todo fim de semana, ou fim de semana sim, fim de semana não, na sua lojinha, no seu lojinha. E você tem uma dívida desse tamanho. Por quê? Porque ainda estamos, do ponto de vista da cartolagem nacional, na fase de acumulação primitiva do capital. E como é que se deu a acumulação primitiva do capital? Os piratas ingleses contam a história. Por meio do roubo. Assalto em alto mar. Aqui a cartolagem, assalto. E mata a galinha dos ovos de ouro nos cofres dos clubes, com as exceções de praxe. Juca, e essa questão hoje das bets no futebol? Porque também para completar... Você só quer... Você não quer falar comigo um pouco de balé, do Graciliano Ramos, do Luiz Fernando Veríssimo, do Érico Veríssimo? As bets são um problema, primeiro, de saúde pública. As bets me deixam profundamente irritado e angustiado. Veja bem, eu sou realista, não sou nenhum ingênuo. As bets são um fenômeno que vieram para ficar no mundo. Não adianta proibir, porque em vez de jogar aqui, você joga fora daqui. Tá? Então é necessário regular, para pelo menos cobrar imposto dessa gente. Mas era necessário regular, não da maneira assim tão superficial como se regulou no Brasil. Era regular sim. É proibido o jogador de futebol fazer propaganda. É proibido o comunicador fazer propaganda. É proibido fazer propaganda entre tal e tal hora. Como se fez com cigarro. Isto aqui é um vício. Isto aqui leva famílias à miséria. Então, nós não temos como combater, né? Adianta proibir o cigarro? Não adianta proibir o cigarro.
Vai ter câmbio negro de cigarro, vai ter mercado negro de cigarro. Adiantou a lei seca? Não, né? Não adiantou. O nego produzia uísque no fundo da sua casa e ficava rico. Bom, mas era necessário impor barreiras severas. E tá essa farra do boi. Todos os clubes de futebol têm uma Bet estampada no peito. O seu Galvão Bueno, que não precisa de um tostão mais na vida, não leva em conta o mal que ele está fazendo para as pessoas. É a mesma coisa que vender cachaça. Pode um jornalista vender cachaça, vender cerveja? Não pode. Um país que tem o problema de alcoolismo que o Brasil tem. Não é possível que as pessoas não honrem minimamente a profissão que escolheram. Pode um jogador de futebol que amanhã está jogando, veja o que aconteceu com o Bruno Henrique, com o Lucas Paquetá, pegos. E você acha que eles fizeram aquilo para eles ganharem dinheiro? Não, eles fizeram para brincar com os parentes. Olha, aposta que eu vou tomar um cartão amarelo. É isto. E os parentes apostaram. Só que eles pesaram a mão, quiseram ficar ricos com a aposta. E uma casa inglesa falou: meu Deus, mas olha quanto está rendendo aqui o cartão amarelo do Lucas Paquetá. Vamos ver de onde vem essas apostas. Nossa, vem do Brasil, país dele. Vem de uma ilha chamada Ilha de Paquetá. Quem? Esse menino está correndo o risco de ser banido do futebol. Jogador de seleção brasileira, cujo sonho era jogar uma Copa do Mundo. Pode ser que ceifem o sonho dele. Bruno Henrique, outro caso. Outro caso. Desde que estourou o caso, nunca mais jogou bulhufas perto do que jogava. Então, você não permite que essas coisas aconteçam, primeiro, sem conversar muito bem conversado no que diz respeito ao futebol com seus jogadores. E do ponto de vista, que é o mais importante ainda, de conversar com a sociedade. Olha, nós vamos regulamentar isto aqui, porque não adianta não regulamentar, porque apenas perderemos divisas, mas isso tem esse risco. Tem levantamentos já feitos. O que está se pagando de prêmio está se pagando no SUS para atender viciado em jogo. Não, isso leva uma descrença no futebol, mas entendeu? Claro, a credibilidade vai embora. Vai embora. Hoje, qualquer coisa estranha no campo permite que você diga: esse jogo é comprado. Esse jogo é comprado. Você sabe que eu dirigi a Placar, quando Placar, em 82, fiz uma reportagem que fez um barulho tremendo no Brasil. A máfia da loteria esportiva. O que era aquilo? Vê bem a diferença. Era um jogo legal, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, em que nós descobrimos haver 4 ou 5 quadrilhas no Brasil que manipulavam certos jogos em progressão aritmética e perfurando o cartão. Hoje é em progressão geométrica digital pelo mundo. A proporção é em que a denúncia da Placar acabou com a loteria esportiva no Brasil, que era uma coisa, fábrica. Dudu, o milionário da loteca, Dudu da loteca, virava apelido, e o Fantástico fazia o momento do Fantástico, da zebrinha falando dos jogos, era assim, parava o país. Acabou. Agora é absolutamente descontrolado. Não há o que fazer, a não ser educar, a não ser prevenir, e a não ser impedir certas coisas que são perfeitamente proibíveis. Eu quero mais um assunto polêmico. Meu Deus. O último, eu prometo. Me salve dela. Que foi o debate sobre a cor da camiseta da seleção, então, né? A proposta da camiseta vermelha. Então, aquilo, na verdade, foi um teste, né, que alguém quis fazer na CBF para ver o que daria. Sim, né? Sim. E teve muita gente que aderiu imediatamente, é claro. Né?
até com bom argumento. O Brasil se chama Brasil por causa do pau-brasil. O pau-brasil é vermelho. Qual é o problema de ter uma camiseta vermelha? Agora, são certas coisas ridículas, né, que a humanidade tem que conviver. Você já se deu conta que o Partido Republicano nos Estados Unidos é vermelho? Que o Trump vive de gravata vermelha? Né? Você sabe que um dia eu fiz um programa de mesa redonda de futebol na ESPN e fui com uma camiseta polo. Fui não, mentira. Escolhi como chama? No armário lá. No camarim? No camarim da ESPN, uma camiseta vermelha. Você não queira saber. Protesto. O que esse cara está querendo passar para você? Mas então agora não posso mais vestir vermelho? Você mesmo está me parecendo uma coisa assim, desde o lábio até os brincos. Esse tom é estranho. Então, a seleção brasileira fez para uma manifestação antirracista um lindíssimo uniforme preto. Gostei muito. Algum problema em que a seleção brasileira jogue de preto? Algum que jogue de vermelho? Para mim não tem nenhum. Agora, desde que não seja, como eu te falei, capitulação. Sim. Abandona o amarelo. Não abandono nada. Vou ter o amarelo, vou ter o azul, vou ter a aquarela do Brasil. Ponto. Ponto. Tu sabes, e aí agora a gente tá chegando ao fim, eu trouxe um presente pra ti, né? Mesmo? Porque gaúchos, em regra, são muito generosos. Então. Tu sabes que eu tive um irmão que viveu a vida inteira dele em Porto Alegre. Olha! Pedetista, brisolista. Meu que irmão. Legal, que legal. Tem uma sobrinha gaúchérrima. Então Bahia, tu tem um laço afetivo com o Rio Grande do Sul. Sim, sem dúvida. Olha, que maravilha. Sim. Eu te trouxe um livro do Aldir Garcia Chilé, que foi o cara que é jaguarense e que foi quem desenhou a camiseta Canarinho. A primeira camiseta de 54. Exatamente. Maravilha, que ótimo. E esse livro é o Contos de Futebol do Chilé. Que bom. E eu quero te... Tá dedicado? Pra ti, com certeza. Com certeza. Muito obrigado, Mafê. Eu trago um pouquinho aí, porque o Chile ainda traz toda essa percepção da fronteira. Então tem aí, o primeiro conto é sobre a Copa de 50, Maravilha. Né? Não, e ele é muito bom, Bom, aliás, aqui, o sul do Brasil e o sul da América, né? O sul da América produziu um Eduardo Galeano, né? Exatamente. Né? Outro apaixonado pelo futebol. Sim, que em época de Copa do Mundo põe uma plaquinha, né, na porta da casa dele, fechado por motivos de futebol. Eu adoro Maravilhoso, isso. né? Adoro isso. Eu adoro Exatamente. Isso. Aí tá um pouquinho da nossa paixão fronteiriça pelo futebol também. Obrigado, Mafê. Imagina. Muito com obrigado. Esse carinho eu quero te agradecer, Juca. Eu que te agradeço. Foi ótima conversa. Da próxima vez a gente vai falar só de coisas agradáveis, tá bom? Combinado. Então, tá porque bom. Terá uma próxima vez. Terá uma próxima vez, é claro que sim. Muito obrigada, Juca. Obrigado a você. Esse foi então o CultivaCast com Juca Kfouri, que baita papo. Se vocês gostaram, assim como eu, não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar, engajem o nosso conteúdo e até a próxima. Valeu, comunidade! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.